Amém, irmãos? Contribua com amor na obra do Senhor. Lembrando os irmãos, nós estamos alegres com Deus, porque em todo tempo Ele tem sido fiel para conosco. Estamos alegres nesta noite por ter vocês aqui juntos para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Lembrando os irmãos que nossos cultos, temos os cultos na semana, nessa segunda-feira, 8 da noite, culto no lar, ali em casa, na rua João Alberto Piveta aqui, né? Rua Carlos Soares de Souza, 342, ali no Piazza. Então todos estão convidados para o culto de amanhã já. E se Jesus não voltar, eu disse aos irmãos na mensagem da semana passada que Jesus está voltando e a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. E depois que a igreja for arrebatada, o mundo vai entrar em um caos. E talvez nós que temos a nossa vida tão tranquila, nós não podemos nem imaginar o que é isso. Eu disse aos irmãos que você aproveite na semana e assista algum documentário sobre o Holocausto. Se assistir um documentário do Holocausto, você vai ter mais ou menos uma percepção do que é estar na terra no período da grande tribulação. Eu ainda disse e fiz menção a respeito da guerra na Ucrânia. Eu disse que só a diferença da guerra da Ucrânia com o Holocausto é que na Ucrânia os ucranianos têm armas para se defenderem. Essa não é que está bom para os ucranianos. A guerra não é bom em tempo nenhum, mas é um caos também. Só que os ucranianos têm armas para se defender. Na grande tribulação, aquele que não aceitar o sinal da besta, aquele que não aceitar o diabo como o Senhor da sua vida, ele será perseguido, morto, e de todas as formas que vocês pensarem. Mas nessa semana, hoje, eu quero trazer uma palavra aqui diferente, que nós possamos, nós como igreja, atuarem no cenário atual, como canal de bênção na vida das pessoas, para que essas pessoas não tenham esse momento difícil de, se Jesus volta e ele não é salvo, ter que passar o período da grande tribulação. Então eu quero ler com os irmãos aqui em Romanos, capítulo 15. Aqui nós vamos entender a importância de nós como servos do Senhor na terra. Os irmãos que me antecederam, se você prestou atenção, todos eles, todos os dois que leram aqui os textos bíblicos, lá em Marcos capítulo 2, ou lá no livro de 2 Reis capítulo 4, você vai ver que alguém estava precisando e recorreu a alguém que tinha solução. Amém, igreja? Então entenda, você é uma peça importante na vida de alguém que possa estar em desespero, e você está bem, e você tem a solução para aquela pessoa que está desesperada. Então eu quero ler aqui em Romanos capítulo 15, Paulo vai nos orientar, ele escreve essa carta aos Romanos, e como a gente deve se comportar, nós como igreja. Porque, irmão, você imagina você chegar no céu de mãos vazias, sendo que você tem a solução para a pessoa. Por exemplo, pastor, eu convido para vir na igreja, a pessoa não quer vir, se convida para ir em casa, digo, vai ter uma reunião na casa de um amigo meu ali no Piazza de Roma, e leve a pessoa, irmão, seu parente, seu amigo, seu irmão, seu vizinho, conhecido seu, apresente, você tem um convite, o máximo que você vai receber é um não. A pessoa vai dizer, não posso, não, estou ocupado, não. Irmão Lipe, sempre alguém tem uma desculpa, mas insista, você tem a solução para aquela pessoa. E aí você levando ela nas casas, aqui no livro de Romanos capítulo 16, se você ler na sua casa, você vai ver que a igreja, ela sempre teve como base as casas. Levou anos para que eles se reunissem num templo como nós nos reunimos hoje. A base da igreja era os cultos no lar, era dentro das casas. Então vamos lá, Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim, nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos
a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. E aí já vai, hoje em dia, nós como os crentes, temos um princípio de agradarmos a nós mesmos. Então, o que Paulo está dizendo é que nós temos que ter o cuidado de se preocupar com o outro. Jesus disse que nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Isso é mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Porque, irmão, ninguém aqui está nesse culto hoje, quem vai assistir esta mensagem, ninguém vale mais do que qualquer outra pessoa. O preço que Jesus pagou pela minha vida, pela minha alma, é o mesmo preço que Ele pagou pela sua alma. E é o preço que Ele pagou para aquele que ainda não é crente, que através das nossas vidas o Senhor pode alcançar e salvar. Versículo 2: pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, a fim de que ele conheça o Deus que nós servimos, o que Deus tem feito. Eu creio que todos que aqui estão têm testemunhos vivos de quantas coisas maravilhosas o Senhor tem operado nas nossas vidas. Versículo 3: pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como dizem as Escrituras, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Foi isso que aconteceu com Jesus. Versículo 4: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência, da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá a paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Você está comigo aqui nessa noite? Irmãos, como base no que eu acabei de ler, eu vou usar o ponto que os irmãos aqui ministraram para tentar explicar como devemos nos comportar hoje como crentes. Por exemplo, irmãos, você vê a história que a missionária Giovana leu, lá no livro de 2 Reis, está falando, os teólogos, os estudiosos dizem que era Obadias, o marido daquela mulher. Quem era Obadias? Obadias era um servo do rei, que servia a casa do rei, era alguém de confiança, e tudo indica que era ele, porque para dever o que aquela mulher devia, tinha que ser alguém, irmão, que tinha crédito, amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém para ter uma dívida de perder os 2 filhos, é porque a dívida era grande. E o próprio Obadias, quando encontra com Elias, ele diz: olha, eu tenho escondido, tenho sustentado a pão e água, eu tenho sustentado a pão e água 50, 100 profetas. Ele cuidava de 100 pessoas, então provavelmente essa dívida, ela surgiu, existiu, para que Obadias comprasse pão e água, as duas coisas mais escassas naquele período. E nós hoje, como brasileiros, e o mundo, não só aqui no Brasil, tem percebido quantas coisas têm subido. E olha que não se compara com eles. Lá foi 3 anos e meio sem chuva, sem água, sem nada. Então a dívida que aquela mulher obteve, provavelmente foi Obadias cuidando das pessoas. E se você prestar atenção, o resultado na vida daquela mulher é porque a dívida que foi adquirida foi uma dívida justa. Claro que eu poderia dizer para você aqui nesta noite, assim como a mulher, Obadias sabia que existia um profeta. Ele não poderia ter recorrido ao profeta? Aquele Obadias não poderia ter vivido, irmão, o que a sua viúva, a sua mulher viveu? Se ele recorre e encontra o profeta e pede ajuda, busca direção em Deus, encontra Elias e pede ajuda, dizendo: olha, não tenho condições, e eu preciso de um milagre para sustentar
as pessoas que eu estou sustentando. Mas aí há uma linha tênue, eu e você somos diferentes, cada um tem uma fé, cada um se comporta como crentes de uma maneira diferente do outro, irmão. E ele, pela sua credibilidade, adquiriu a dívida. A sua esposa agora fica com a dívida, perde os filhos, mas crê no Deus do seu marido e no Deus que ela servia. Aí ela usa a fé dela buscando ajuda em quem pode ajudar. Então você que está aqui nesta noite pode ajudar. Você pode ajudar alguém. Você pode ser uma bênção na vida de uma pessoa. Ô amigo, ô irmão, se você ajudar alguém, irmão, a se converter, a entregar sua vida a Jesus, e essa pessoa vier a falecer no céu, ela vai ser grata a você por esse ato. Porque aquela mulher, irmão, quando ela vê um milagre diante dela, ela foi agradecer primeiramente a quem, irmão? Ao profeta. Porque ele liberou uma palavra de vitória na vida dela. E você tem esta palavra, você pode. O Deus que você serve, Ele conhece todas as pessoas. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não conheço a Bíblia, eu não sei pregar. Irmãos, o seu testemunho, a sua vida cotidiana já é um princípio para alcançar o coração daquele que não conhece a Deus, ou aquele que está distante. Só de você dizer para ele o que Deus tem feito. Analise se a história dessa mulher está hoje registrada. Participamos e hoje alimentamos através da vida e da história dela, através da sua, irmão, o testemunho seu, o que você representar na vida de uma pessoa que não conhece Jesus, ela vai ser grata para o resto da vida, o tempo todo, o quanto Deus usou você para ser uma bênção na vida dela. Talvez você não vai ser como um caso da história dessa mulher, dessa viúva. Talvez não seja conhecido de toda a terra, de toda a igreja, de todas as famílias, não. Mas dentro daquela casa, dentro da vida daquela pessoa, aonde ela está, você vai ser um canal de bênção na vida daquela pessoa que você ganhou para Jesus. Entenda, as escolhas são feitas. E fé, cada um tem uma. E ela recorreu e o milagre aconteceu. E na vida daqueles 4 homens, irmãos, que levam o paralítico, veja, alguém estava paralítico, 4 pessoas. Assim como Paulo descreve aqui, olha, pelo contrário, cada um de nós deve agradar ao seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Aqueles 4 homens sabem da notícia, reconhecem que Jesus está ali, passando naquela cidade, está descansando na sua casa, está em Cafarnaum, está ali aproveitando esse momento na sua vida missionária de pregador. Ele tira um tempo para estar em casa. Mas, como eu disse semana passada, irmão, o prazer de Deus é se relacionar com o ser humano. E quando as pessoas batem na casa de Jesus, a porta se abre, porque Ele é Deus, o mesmo Deus que estava lá no Éden, que visitava Adão, tinha prazer de relacionar com Adão. Ele jamais deixaria as pessoas por lado de fora sem se relacionar com elas, porque o prazer de Deus é ter relacionamento conosco, é viver uma vida de relacionamento conosco. Jesus estava ali, não estava em missão, não estava para fazer obra, não estava para curar ninguém, estava para repouso na sua casa. Mas quando alguém bate, algum dos seus discípulos atende e traz a notícia, ele manda entrar. Entra 1, entra 2, entra 100, entra 150, não sei quantas pessoas cabiam dentro da casa dele, e vai entrando, e vai ficando gente para fora, e vai. Só que os homens, os 4, têm a notícia. Irmão, eu e você temos que trabalhar para o reino. Temos que estar à disposição do céu, ao ponto de quando Jesus precisar dizer, Deus, eis-me aqui, pode usar a minha vida. Faça que nem o profeta Isaías, que ele vai te usar, irmão. Ele só quer ouvir de você. Você tem que dizer, Senhor, eis aqui minha boca, eis meus ouvidos, eis o meu coração. O Senhor pode usar a hora que o Senhor quiser. O Espírito Santo vai pegar você e você vai ser um canal de bênção na vida de alguém. Simples assim. E o texto vai dizer que quando eles chegam, irmão, eles chegaram tarde.
Até porque, irmão, carregar um paralítico nas costas não deve ser fácil. E pelo conhecimento que eu tenho, era uma maca, e a maca deles, irmãos, era bem... Uma rede hoje seria mais fácil de carregar. Era bem simples e humilde para carregar uma pessoa. E aqueles 4 não desistiram. Entenda, você não pode desistir da sua família, você não pode desistir do seu amigo, do seu irmão, jamais. Eles poderiam desistir, mas disse, não, Jesus está aqui, Jesus pode mudar a história deles, Jesus vai fazer um milagre. E eles levam, quando chega na porta da casa, ô irmão, ia entrar por onde? Porque quem chegou primeiro, aí é como aqueles lá a história lá no poço. Ao mover, o anjo descia, movia as águas. Quem entrava primeiro, evangelista Júnior, era curado. Mas quem chegou primeiro, quando eles chegam, a dificuldade, talvez a distância, for tudo impedimento. Quando chegaram, não tinha espaço nem para entrar. Estava tomada a casa de Jesus. E aí, ali eles tinham 2 opções, amém, igreja? Quantas opções? A primeira, irmão, provavelmente o paralítico já disse, gente, vamos embora. Não tem espaço, não tem como entrar, não tem acesso, vamos embora. E a segunda opção? Arrumar um jeito. Pastor, a minha família, eu olho para aquela pessoa e não tem jeito. Tem. Jesus disse, quem disse? Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você tem que crer. Você nunca vai olhar para uma situação, um crente, irmão, jamais pode olhar para uma situação e condenar aquela situação, dizendo que aquela situação não tem jeito. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que tudo pode. Só para você ter uma noção, o Deus que nós servimos, irmãos, é o mesmo Deus que operou naquele dia. Os 4 chegou, não tinha entrada. Eu me lembro quando criança, morava no sítio, e nós tocávamos a roça, plantávamos muito arroz, e o arroz, ele tem um segredo, irmão. Hoje em dia tem maquinário, mas na minha época de criança, cortava arroz na mão, e ali cortamos o arroz. Ali nessa época da colheita do arroz, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha sábado, tinha que cortar e empilhar o arroz para depois bater. Só que no período de cortar ele, até empilhar, irmão, se chover, e ele estiver no chão, cortado, ele pega cheiro, o arroz não presta, o arroz desvaloriza. E eu me lembro como criança, nós cortamos o arroz, e não plantava em torno de 10 alqueiros, um alqueiro é 24.200, multiplica 10, 20 alqueiros de arroz, e ali aquele arroz todo cortado, deitado, irmão, a chuva brotou lá, a chuva apareceu, e veio chegando, e minha mãe crente, cheia do Espírito Santo, ergueu as mãos, orou ao céu, deu uma ordem, pediu ao Senhor para que Ele contesse a chuva, para que a chuva não viesse, senão perderia a toda aquela produção. Ela ergue a mão, ora, clama, pede a Deus. Irmão, eu estava lá e vi. A chuva chegou mas Deus é Deus, viu, irmãos? Para provar a nossa fé. A chuva chegou na beirinha, parecia que ia chover. Ela não parou, ela não desviou, ela veio chegando, foi chegando, e ela orando, e a chuva parou, irmão, no limite do limite, porque o Deus do milagre, Ele é poderoso para fazer até o tempo obedecer a sua voz. E ele é o Deus que estava dormindo naquele barco. Quando foi acordado, ele disse: quieta-te ao vento, cala-te ao mar. E houve bonança na mesma hora, porque Ele é Senhor de todas as causas e de todas as situações. E quando aqueles homens colocam o paralítico, desce pelo telhado, Jesus liberou uma palavra. A vida daquele moço. Agora para e pensa, irmão. Aqueles 4 que levaram, deixaram de ser amigo daquele ex-paralítico? Eles deixaram de ser amigo dele? Sim ou não? Não. E ali a gratidão daquele rapaz, daquele homem que foi curado por resto, até a sua morte.
ele era grato pelo que aqueles 4 homens fizeram por ele. É sobre isso que eu estou tentando dizer para você. Se você fizer algo para alguém na sua vida, na sua história, irmão, essa pessoa, você fazendo esse ato de levar ele a Cristo, levar a Jesus, irmão, porque viver na terra sem Jesus dá. Você vive, tem pessoas que vivem bem, moram em condomínio fechado. Está aqui o Lipe, que é gesseiro, e eu, graceiro. Entramos em casas, irmãos, que eu fico olhando e dizendo, meu Deus, para que tudo isso? Pessoas riquíssimas, ele pode viver sem Jesus, há 50, 100 anos, como o Michael disse, até 120, mas um dia ele vai morrer, e na eternidade, sem Jesus, irmão, aí, morrer sem Jesus aqui não dá, aí o fim do fim, e a vida daquela pessoa, tudo que ele constituiu na terra, serve para nada na eternidade. O que você ganha, o que você faz, o que você conquista, aqui na terra, só serve para usar aqui, irmão. Você pode ajudar um carente, ajudar um necessitado, a ser uma bênção na vida de alguém financeiramente, mas só nesta vida, na eternidade, nem R$1 você consegue levar daqui. Mas se você ganhar esta pessoa, como esses 4 fizeram, você vai ter um amigo, irmão, não só na terra, mas na eternidade. Boa notícia para todos os povos. Boa notícia para todos os povos. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. A princípio é assim, a pessoa, nós como os crentes, como é que a gente atua? Como é que a gente se comporta? Se a pessoa para de vir na igreja, não, isso é problema, isso não quer nada com Jesus, não, deixa para lá. Não é isso que Paulo está dizendo à igreja romana e nos orientando nessa noite. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo nos aceitou. Imagina se Jesus, na hora que ele viu a cruz, lá no Gólgota, aliás, lá no Monte das Oliveiras, que as gotas, o suor dele transformou em sangue, ele pula fora. Se ele desiste, ele diz, não vale a pena, eles não merecem, eles são tudo ingrato. Mas Jesus foi até o fim por mim e por você. E nós, irmão, temos que lutar por aqueles que não têm força, que estão desanimados, que estão parados, que não querem, que não conseguem se levantarem para vir até a igreja. E nós tivemos uma pandemia. Irmão, como a pandemia nos afetou como igreja. Assim, pastor Miguel dizendo, não é revelação do céu, mas a sensação, eu como pastor, que as pessoas crentes queriam uma oportunidade para ir embora da igreja e não voltarem mais, como se a igreja, irmão, fosse um peso, e a pandemia foi uma oportunidade. E a gente convida, a gente manda WhatsApp, a gente liga, a gente fala, e muitas vezes a pessoa não tem força. E o que nós temos que fazer? Ir até elas, orar com elas, convidá-las, fazer a nossa parte. Nós como igreja em célula, nós não podemos abrir mão de ninguém, irmão. Nós não podemos, entenda, vai chegar um dia que vai haver um julgamento, as pessoas vão ser julgadas na nossa frente. Eu não sei se você tem senso de justiça. Quando eu assisto algo, eu sei de algo, eu vejo, e quando age com injustiça, o meu coração dói. No céu, irmão, não vai ter esse ato, mas nós iremos ver um parente, um irmão, um amigo, sendo lançado no inferno, e talvez um esforcinho a mais, uma oração a mais, um jejum a mais, uma dedicação a mais, por a vida daquela pessoa. Na eternidade ela chega lá e diz assim: pastor Miguel, muito obrigado, se não fosse você, eu estaria sendo condenado, eu estaria sendo lançado no inferno. Então, irmãos, Paulo usando essa carta a Romanos, nos dá esta palavra de fortalecimento, de ânimo. Não podemos parar, nós estamos de pé, e o que está de pé, segure na mão daquele que está do lado, para que não caia. É conosco, é comigo e com você que as pessoas contam, irmão. Quem não conhece, até quem conhece está desanimado. Nós temos que nos esforçar, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Jamais olhar para ela e dizer assim: não, é isso mesmo, está condenado, é o fim. Não,
porque se Jesus tivesse esse pensamento, o que seríamos de nós? Se estamos aqui porque Jesus morreu na cruz, se estamos eu não sei a sua história, mas sei da minha. Se não fosse minha mãe, eu não estaria hoje como crente, que dedicou a sua vida, se preocupou sempre comigo, sempre falando de Jesus, sempre falando da eternidade. Meu filho, o céu é tremendo, a glória é tremenda, e existe só dois caminhos, céu e inferno. Se você não for para o céu, tu vai para o inferno. O inferno é triste, é o fim. Ao ponto que, para a glória de Deus, toda a dedicação na minha vida, eu me lembro até hoje, sou grato a Deus. Que quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus como Ele é. E a outra pessoa que eu quero ver, minha mãe. Não, sabemos que no céu não teremos essa sensação de pai, filho, mas eu vou conhecê-la. E vou recorrer e dizer, se não fosse a senhora, talvez eu não estivesse vindo para cá. Porque toda a dedicação dela como mãe e como crente, irmão, nunca desistiu de ensinar, de pregar, de falar, de orar, de jejuar, de apresentar. Essa é a nossa parte. Entenda, você tem que orar. Você tem que congregar, você tem que buscar Deus. Isso é ordem, foi Ele que determinou. Foi Ele aí, ó. Até o cachorro veio adorar a Deus, irmão. A glória do Senhor, né, filho? Nós temos que ter o prazer, porque a eternidade, irmão, já diz, eternidade significa não tem fim. E se morrer com Jesus, irmão, o seu fim, e se você puder levar o máximo de pessoas, não só o seu, como o delas, será de vitória e de bênção. Versículo 8: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus. Ele era o rei, se tornou servo. Ele é Deus, se tornou servo. Por isso que Paulo começa escrevendo dizendo que nós temos que ser servos. Jesus escreve, aliás, Mateus escreve as palavras de Jesus, que nós não podemos nos comportar como as autoridades constituídas na terra. Eles querem o poder para si, mas nós não. Nós somos servos. Nós estamos para servir. Nós temos que ter no coração um coração para servir. Eu estava vendo um vídeo hoje, até mandei na igreja. Mandei hoje na igreja. Que alegria. Fica aí, meu amigo. Nós somos apaixonados por cachorro. Alegria, irmão, de quem serve. Não é servir em busca de troca. Não. É servir de coração. Glória a Deus. É servir com prazer. É servir com alegria. É ter prazer em servir. Você sabia que... Está no vídeo, acho que os irmãos, quem não assistiu lá na igreja, assista no nosso WhatsApp. Quem serve, o cérebro dá uma descarga. Ele fala o nome correto, eu não vou tentar acertar, que é um nome diferente. Ocitocinas. Para você que faz, para quem recebe também, essa ocitocina é liberada, e para quem está vendo, também é liberada. A ocitocina, ela é liberada quando a mãe dá luz. No momento de dor, se libera essa ocitocina, e a mãe passa a amar o filho e nem lembra da dor. Então, você foi constituído por Deus para servir. Então, nós que aqui estamos, Deus nos levantou para servir. Veja bem, Eliseu, quando está diante da mulher, alguém precisando, e ela busca no profeta e ele serve ela. Quando ela vê o resultado do milagre, a ocitocina é liberada na vida dela e dos filhos. E quando chega no profeta, o mesmo ato de alegria que aconteceu com ela, acontece na vida de quem também libera a bênção. Ou você acha aqueles 4 irmãos que viu aquele homem deitado, paralítico, sem rumo e sem direção, saindo andando com a cama nas costas, rumo a eles. Agora ele saiu pelo telhado.
Quem não queria abrir o caminho para ele entrar, agora teve que abrir caminho para ele sair. E todos tiveram que ver que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Deixa eu encerrar que o tempo voa. Versículo 9. E para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como diz as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegre-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então, o plano e o projeto, irmão, é que nós, como seres humanos, louve, sendo judeu ou não judeu, engrandeça e glorifique ao Senhor. Você vai ter a certeza e a convicção, não como disputa, irmão, entenda. Essa visão, entenda, tem que ser prazerosa. Nós conhecemos a história de Moody. O Moody ganhou mais de 500.000 pessoas para Jesus. É gente ou não é? Ele ganhou mais de 500.000 pessoas para Jesus, 500 mil de pessoas. Essas tanto de gente, irmão, era tudo parente dele? Não. Ele tinha prazer de ver as pessoas louvando e engrandecendo a Deus. Ele tinha prazer de saber que na eternidade, quando aquela pessoa morresse, ele ia lembrar dele. Ia chegar diante de Deus, ia ser recebido pelos anjos. E todo o seu esforço, toda a sua dedicação, teve um resultado. Resultado na vida daquela pessoa. O prazer de Moody era servir as pessoas. A alegria, irmão, esse prazer de servir a Deus e de ver um resultado na vida das pessoas. Eu não sei você, mas eu digo de mim, como é prazeroso ver aquela pessoa que você ajudou sendo abençoada. Eu tenho tanta alegria, até mais do que se fosse para mim. A alegria de ver a pessoa naquele momento de alegria, a pessoa está com enfermidade, você ora para ela, você clama com ela, você se dedica junto com ela, e aquela enfermidade, de repente, do nada some. E aquela pessoa começa ali reconhecer e dizer, não, se não fosse Deus, se não fosse você orar, se você não estivesse comigo, ô irmão, uma alegria que não tem como se explicar, prazerosa. Então eu te convido nesta noite, nós vamos colocar aqui no nosso telão, a nossa visão, missão e propósito. Vê se está aí fácil, vê se você consegue achar, Maico. Qual que é a visão da nossa igreja, irmão? Qual o plano? O plano é alcançar o maior número de pessoas, é ajudar aquele que não conhece a Cristo, aquele que nunca teve um contato, ou já teve, e talvez ele, assim como Jesus descreve naquela parábola da semente, talvez a semente caiu, a terra estava muito batida, dura, e a semente não penetrou, as aves do céu veio e as arrebatou. Talvez caiu no meio do pedregulho, caiu ali onde não tinha muita terra, a terra não era boa, até nasceu, mas no meio das pedras não teve como ela crescer e acabou ali morrendo. Ou talvez nasceu até numa terra boa, mas tinha muito espinho, tinha muitas ervas daninhas, e ali ela foi sufocada, e ela não conseguiu sair e acabou morrendo. Nós que caímos em terra boa, temos que trabalhar estas terras. Ô irmão, será que uma terra batida, se ela for gradeada, passar uma máquina nela lá, a terra não vai ficar fofa? Sim ou não? Se uma terra que está dura, passei ali ontem, aqui indo para Jorge Wetter, a Carla veio de lá.
estão reformando ali, estão asfaltando. Irmão, eu vi a máquina passando, eu passei na terra dura e hoje vi uma máquina passando. Passei por lá e vi a máquina passando a grade, a terra ficando fofa. Tem jeito. Você não pode jogar a toalha, você não pode desistir. Você não pode olhar e dizer assim, e condenar, dizer, não, o fim dessa pessoa é o inferno. Não, salvação não é departamento seu. Salvação não é você que escolhe quem vai para o inferno e quem não vai. A sua parte é dizer para ela, Jesus te ama, vem comigo, eu tenho solução para a sua vida, eu posso te ajudar, eu posso ser uma inspiração para você. Vem comigo, me acompanhe, vamos ali, eu estou em uma reunião que é top. E Deus vai falar com ela. Irmão, salvação é o departamento de Jesus. Se a pessoa depois morreu, pastor, e agora foi para o céu, para o inferno, sei lá. Isso aí não é conosco. Falamos de Jesus, ensinamos ela, pregamos a palavra. Quem vai fazer a obra, quem vai levar e quem não vai, é o Senhor. Você só tem que pregar, você só tem que trazer ela para perto de você. E trazer ela, trazendo para perto de você, depois você traz para perto do Evangelho. A gente apresenta o Evangelho para ela. Irmão, é impossível alguém ter contato com o Evangelho e não se apaixonar por Jesus. Jesus poderia condenar aqueles homens que o mataram, mas não, ele foi até a cruz como ovelha, derramou seu sangue, morreu por mim e por você, e por aquele que ainda não está aqui. E só basta nós nos levantarmos nessa noite e fazer como aquela mulher que foi buscar ajuda, fazer como aqueles 4 homens que levou o paralítico até quem poderia mudar a história deles. Está aqui a missão da nossa igreja, irmão. Nossa missão, fazer discípulos que fazem discípulos. Mateus 28, 18 ao 20. Não tem aí, né, Michael? Eu leio aqui. O que está escrito em Mateus 28, do 18 ao 20. Você tem Bíblia aí? Ele não vai tirar ali não, eu vou ler para você. Está aqui, ó, Mateus 28, do 18 ao 20. Qual que é a missão da nossa igreja? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus discípulos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembre disso, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem deu? Jesus. Nós estamos aqui para te motivar a ser um canal de bênção na vida da pessoa. Pastor, eu quero receber uma chave de um carro, de casa. Fique em paz. Fique em paz. Faça para Jesus que para você ele vai fazer. Jesus nunca deve nada a ninguém. Esta é a palavra. Se você dispuser a servir, você vai ver o quanto é bom para você, o quanto é bom para quem está sendo servido e quantos resultados você vai colher e vai receber. Quantos? A nossa visão. A nossa missão é fazer discípulo. E a nossa visão, uma igreja em célula, apaixonada por almas, com o objetivo de transformar vidas. Então o projeto nosso, a nossa missão é trazer essas pessoas para a igreja, para que a vida delas sejam transformadas. A vida delas venha a ser transformada. Apocalipse 7:9. Vamos ler. Apocalipse 7:9. Eu tenho um tempinho ainda, tenho 3 minutos. Apocalipse 7:9. 7:9. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. Então essa é a nossa missão. A nossa missão, a nossa visão é transformar a vida das pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Elas possam ter um encontro verdadeiro, ensinando elas a ter um encontro verdadeiro com Jesus e a vida delas sendo transformada. Qual que é o propósito? Uma igreja com 2 asas, forte na igreja e forte nas casas. Atos 2, 42, do 42 ao 47. Vamos ver o 46 e o 47. Atos 2, 46 e 47.
que diz: todos os dias, unidos, se reuniam no templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Todos os dias no templo e nas casas, louvando a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, a função, o propósito da nossa igreja é uma igreja de duas asas: alcançar as pessoas nas casas e na igreja.